Para quem não está acompanhando, e para quem está acompanhando, sempre vale a lembrança, a recordação. Mas nós estamos aqui, não apenas estamos encerrando o livro de Números, né, apenas faltando mais um capítulo, mas também estamos encerrando uma seção do livro de Números. Quando nós estudamos o livro de Números, nós vamos poder perceber que há uma divisão nesse livro. E esta é a última divisão onde o povo de Israel está sendo preparado por Deus para tomar posse da terra prometida. Por isso o título aí, nos últimos estudos, tem sido o povo de Deus a caminho e os preparativos para a conquista. Então, esse capítulo faz parte da seção onde Deus está preparando o povo para a conquista da terra de Canaã, para a conquista da terra prometida. Eu disse para os irmãos que a gente vai, entre muitas coisas que a gente aprende, a gente vai aprendendo como Deus pensa, como Deus age, como Deus trabalha. E é interessante a preocupação de Deus em preparar o povo para conquistar. Deus não apenas diz, vai e conquiste, vai e lute, vai e guerreie. Ele prepara o povo para isso. É interessante essa lição. Isso por si só já tem uma lição, né? Nós precisamos nos preparar. Daí a importância de estudar a palavra, a importância de orar, com esse sentido de nos prepararmos para investidas, para projetos, para obras, que às vezes nós queremos fazer, né? E nem sempre nos preparamos e às vezes sentimos dificuldades. Então, eu acho muito, muito, muito bonito isso aqui. É muito interessante a forma como Deus trabalha e lida com o povo. A terra já era prometida para o povo. No entanto, Deus prepara o povo para conquistá-la. E nesse preparo a gente vai vendo aí como Deus vai fazendo. E nós estamos aí no capítulo 35, eu vou ler aí. Eu vou ler o 29, versículo 29 do 34, e já entro no capítulo 35 para dar sentido. A estes o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Disse mais o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: dá ordens aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidade aos levitas, em que habitem, e também em torno delas dareis aos levitas arredores para o seu gado. Terão eles estas cidades para habitá-las, porém os seus arredores serão para o gado, para os rebanhos e para todos os seus animais. Os arredores das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. Fora da cidade, do lado oriental, medireis 2000 côvados, do lado sul, 2000 côvados, do lado ocidental, 2000 côvados, do lado norte, 2000 côvados, ficando a cidade no meio. Estes lhes serão os arredores das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, 6 haverá de refúgio, aos quais dareis para que nelas se acolha o homicida. Além destas, lhe dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com seus arredores. Quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, se for numerosa a tribo, tomareis muitas. Se for pequena, tomareis poucas. Cada um dará das suas cidades aos levitas,
na proporção da herança que lhe tocar. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outras cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador de sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para o julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 dessas cidades dareis deste lado do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Todavia, se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro, e este morrer é homicida, o homicida será morto. Ou se alguém ferir a outro com pedra na mão, que possa causar a morte, e este morrer é homicida, o homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte e este morrer, é homicida, o homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar a outrem com ódio ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa, e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão, e este morrer, será morto aquele que o feriu, é homicida, o vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Porém, se o empurrar subitamente sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou não o vendo, deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo essas leis. E livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue. Pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote, porém depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. Estas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações em todas as vossas moradas. Todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte, antes será ele morto. Também não aceitareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na sua terra, antes da morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estais, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vos habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Deus abençoe essa palavra e aplique o nosso coração. Amém? Texto longo, né, irmãos? 34 versículos. Deixe-me perguntar a vocês novamente, como tem feito. O que vocês acharam de mais interessante nessa parte da história? O que chamou a sua atenção aqui? Podem falar, um de cada vez. A palavra de um advogado aqui, olha, não podia ser outra, né? Veja o que ele está dizendo aqui. Pode falar, Cássio. É um verdadeiro código penal, pastor. Verdadeiro código penal, é isso mesmo.
tem um autor que comenta, me falhou o nome dele aqui na memória, esse texto ele diz assim, Israel não tinha exército, mas não tinha polícia. Mas as leis eram bem claras e rígidas para esse tipo de comportamento. Mais alguma coisa que vocês queriam? Pois não, Gesiane? Eu achei interessante que havia violência. Havia violência, sem dúvida. Porque, às vezes, dá a impressão que, por ser o povo de Deus, está sendo guiado por Deus, Deus está dando leis, havia violência. Havia violência, é verdade. Aqui já são milhões de pessoas e a gente não pode ser romântico em pensar que não havia problemas entre esse povo, né, gente? Muito problema. Mais alguma coisa que chamou a atenção de vocês nesse texto? Pastor, eu achei interessante que... Pois não, Lina. Deixou cair uma pedra sem ter culpa, que era protegido, ele não era julgado. Então, Deus vê todas as coisas, né? Deus estava olhando o quê, nesse caso? A intenção do coração. Do coração. Isso mesmo. Bacana. Porque, às vezes, Linda, foi boa sua colocação, só fazendo aqui um rápido comentário, tem gente que pensa assim, não, no Velho Testamento não tem esse negócio do coração. Tem sim. Deus sempre olhou o coração. Porque, às vezes, fala assim, não, no Novo Testamento é diferente, que Deus diz que, mesmo se você não matar, mas você já odiou, você já matou. Você não adulterou, mas cobiçou, você já adulterou. Então, no Novo Testamento é diferente. Não é diferente, não. Você viu no Velho? Você não teve a intenção, ou se teve a intenção, Deus olhou o quê? O coração. Bacana. Alguns detalhes aqui que vocês estão percebendo, importantes demais. Deixa eu destacar algumas coisas iniciais. Qual era, mais uma vez, eu já vou dar a dica da resposta, qual é, mais uma vez, a grande preocupação de Deus com o povo? Tem muitas preocupações, algumas vocês já colocaram, né? Conter a violência, não deixar que aquele crime ficasse impune e, portanto, a impunidade, tudo isso é importante, mas tem uma preocupação maior. Com estrangeiro. Oi? Relações familiares, mas tem uma coisa mais importante, que é o tema de todo o livro de Números, bem como do livro de Levítico também. Vingança. Presta atenção, o tema do livro de Levítico e Números está aqui no contexto da resposta. Qual é a grande preocupação de Deus aí? Pode deixar que eu trago. A contaminação. Contaminação do povo. Ela está, já que está respondendo, a contaminação do povo. Então, veja o que diz o versículo 34. Qual é a preocupação de Deus? Não, no último versículo. Não contaminareis, pois, a terra na qual vocês habitam, vós habitais, no meio do qual eu habito. E quando Deus se revelou ao povo, tanto no Levítico como no Números, ele se revelou com Deus santo. Sede santos, porque eu sou santo, e o Deus santo habita no meio de vós, então vocês serão santos. Então a grande preocupação de Deus aqui é que com a santidade do povo de modo geral. E essa santidade aqui, destacando o aspecto das relações entre as pessoas. Não só relações familiares, como também é sempre a preocupação de Deus nesse livro, mas as relações sociais. Deveria haver santidade nas relações sociais, né? Que aqui é o que se trata, relações sociais ou relações civis, né? Estou usando a palavra do mesmo sentido aí. Muito bem, vamos aqui. Eu queria só que vocês observassem que os 5 primeiros itens do nosso estudo, que está aí no esboço de vocês, eu fiz uma recapitulação. Quais foram os pontos de destaque aí nesse período de preparação para a conquista?
Primeiro, santidade nas relações familiares. Deus mostra aqui no capítulo 30 que ele estava preocupado com o fortalecimento da família. Então ele aqui instrui a família a desenvolver esta santidade nas suas relações internas, e dessa forma a família seria forte, família forte, sociedade forte, nação forte. Então Deus está preocupado aqui com a base de tudo, que é a família. No segundo ponto, capítulo 31, vem em seguida uma conquista, uma batalha que seria tomada por modelo em relação a todas as outras batalhas. Essa batalha deveria ser conquistada por meio da fé. Eles deveriam ter como grande recurso a obediência e a confiança em Deus. Isso seria modelo para as batalhas sucessivas, para as batalhas sequentes que eles teriam pela frente. Terceiro, um episódio interessante aconteceu no capítulo 32. 2 das tribos pediram para não atravessar o Jordão. E inicialmente isso despertou muito a ira de Moisés, porque Moisés entendeu que com isso eles estavam sendo desleais, estavam ferindo a unidade. A ordem de Deus é: passa o Jordão, batalhem, conquistem, tomem posse. 2 tribos falaram: Moisés, deixa nós ficarmos do lado de cá mesmo, porque de cá está tão bom. E Moisés entendeu que isso seria ameaça para o ânimo do povo. Eram 12 tribos. 2 já queriam ficar fora da batalha. Moisés pensou: e se esse espírito aí contamina os outros? Então Moisés foi muito severo e fez aquelas 2 tribos garantirem que não tomariam posse daquelas terras antes do Jordão, enquanto todos não estivessem tomado posse de suas terras. Então foi um acordo que houve, que mais tarde acabou por mostrar que não foi uma boa decisão aquelas 2 tribos ficarem separadas do povo de Israel. Grande lição para nós como igreja. Não fique separado, não fique sozinho, não se isole. Nós temos batalhas que nós precisamos batalhar juntos. Tem batalhas pessoais? Tem. Mas tem muitas batalhas que são juntos. E mesmo as pessoais, nós podemos ajudar um ao outro. Né? Nos cultos de quarta-feira a gente tem feito muito isso. Vamos orar um com o outro. Quando você fala assim, eu estou orando com meu irmão, você está participando da batalha com ele. Você não sabe dos detalhes. Não precisa também. Às vezes são coisas muito pessoais. Mas o fato de você orar pelo seu irmão, você já coloca o seu ombro ali do lado dele e fala: meu irmão, estamos juntos. E às vezes a pessoa precisa de alguém que ore por ela num momento de dificuldade, de luta. Então, eu estou citando um exemplo simples, né? Porque é um momento rápido aqui. 5 minutos nós oramos um pelo outro. Às vezes a gente acha que isso é uma mera formalidade de culto. Não é. É uma forma de você estar unido ao seu irmão e batalhando com ele. De repente, nasce uma boa amizade, nasce um relacionamento, e quem sabe um não pode ser tão útil na vida do outro. Pois não? Esse acordo de Moisés com Gade e... Teve, né? Porque a gente está entendendo aqui que Deus permitiu o acordo, a intervenção nesse sentido. Né? Deus permitiu o acordo. Moisés fez o acordo com a permissão de Deus. Mas foi uma concessão que mais tarde revelou que não foi boa. Eu não sei se é essa a sua ideia, mas houve aí uma certa liberdade para aquela tribo tomar uma decisão, né? Desde que eles atendessem àquela condição que Moisés estabeleceu. É porque a dúvida é o seguinte: a proposta que Moisés fez deles batalharem, né, após o Rio Jordão, foi algo que Deus orientou ele, ou foi algo que ele... Não, a Bíblia não diz que o Senhor disse, mas Moisés fez esse acordo. A gente acredita que foi na direção de Deus. Porque há alguns episódios no livro de Números, no Velho Testamento, mas especialmente no livro de Números, claramente você diz assim, você vê, e Deus disse a Moisés. Algumas vezes não.
Algumas vezes Moisés tem que tomar decisões e não necessariamente a Bíblia diz, o Senhor disse. Não significa que aquilo não é da vontade de Deus. Porque a gente acredita que Deus orientava constantemente Moisés, dava a ele sabedoria, dava a ele direção, né? É isso que eu estou falando da relativa liberdade que tanto Moisés como o povo tinham. Às vezes não tinha essa liberdade. Deus dizia, será assim? Pronto, acabou. Algumas vezes Deus dava uma relativa liberdade. Relativa. E essa aqui mostrou que o povo, de fato, não sabia fazer escolhas. Fizeram uma péssima escolha. E Deus permitiu que eles arcassem com as consequências, né? No versículo capítulo 33, você vê uma lista de lugares por onde o povo foi. Andou, acampou. E você pensa assim, esse capítulo a gente pode pular, né, pastor? Isso aqui é só uma lista de lugares. Engano. Nós vimos que aí o que Deus estava querendo era dar ao povo testemunho da sua soberania, dizendo ao povo que o povo andou, vagou, peregrinou, mas eles estavam cumprindo o propósito de Deus. Mesmo quando desobedeciam, Deus ainda continuava fazendo aquele povo cumprir os seus propósitos. Então essas listas eram para o povo assim, nossa, por tantos lugares nós já passamos, por tantas experiências nós já vivemos, mas Deus continua conosco, Deus continua sendo fiel. Então era uma forma de Deus encorajar o povo a continuar. Ponto 5, o capítulo 34, você vê aí a orientação de Deus a que eles passassem o Jordão e desapropriassem os moradores. O destaque aí é que eles deveriam desapropriar todos os moradores. A invasão de Canaã deveria ser uma conquista absoluta, não poderia ficar nada. O povo deveria expulsar e despojar todos os habitantes, destruir os altares, imagens e templos, para que o povo não corresse o perigo de voltar à prática da idolatria. E esse povo já tinha se mostrado muito fraco na caminhada. Qualquer coisa fazia esse povo desviar. Qualquer coisa fazia esse povo adorar outros deuses. Então Deus orientou, disse, né, ordenou, falou, olha, quando vocês desapossarem o inimigo, não deixa sobrar nada. Nenhuma lembrança, nenhuma imagem, nem postes ídolos, nada. Deus foi radical. Nós vimos aqui, em cada um desses pontos, aplicações espirituais muito boas, mas como é uma síntese, eu estou sobrevoando aqui. Vamos no ponto 6, que é o capítulo que nós lemos, e já vimos algumas coisas interessantes aí. Mas vamos no começo. Depois de conquistar Canaã, conforme o texto diz aqui, e repartissem aí a herança, eles deveriam estabelecer cidades para os levitas. Então veja que agora a preocupação de Deus é o seguinte, quando vocês entrarem, tomarem posse da terra, não se esqueçam de cuidar dos levitas. De que maneira vocês vão cuidar dos levitas? Vocês vão separar 48 cidades para os levitas. Dessas 48, 6 seriam chamadas cidades refúgio. A tribo de Levi não recebeu nenhum lugar em especial. Por quê? Por causa da sua função religiosa e espiritual. As famílias dos levitas deveriam ficar distribuídas entre todas as tribos. Ou seja, elas deveriam ficar espalhadas por todo o território conquistado, porque dessa forma eles poderiam cumprir a sua missão espiritual, a sua função espiritual, que era a função de quê? Ensinar a lei e de ministrar ao povo. Então você imagina aquele grande território sendo dividido em partes,
e Josué dizendo, olha, a tribo tal vai para tal lugar, a tribo tal para tal lugar, e você imagina aquele enorme território dividido com as tribos. E a tribo de Levi seria diferente. Deus falou, esparrame a tribo de Levi para todas as tribos. Em todas as tribos deveria ter família de levitas. Se a tribo fosse grande, deveria ter muitos levitas. Se fosse pequena, deveria ter menos levitas. Então, os levitas aqui são, desde o começo, tratados de forma especial, diferente. Por quê? Porque eles cuidavam da vida espiritual do povo. E a vida espiritual sempre foi o carro-chefe. Então, esse povo deveria estar atento ao ministério desses homens. Deveriam cuidar deles. Porque são esses homens que fariam o povo não errar. São esses homens e essas famílias que fariam o povo não pecar. E esse povo já havia aprendido que desobediência era igual insucesso. Desobediência era igual derrota. Desobediência era igual fracasso. Então, os levitas têm uma função fundamental. Manter o povo obediente, temente a Deus, porque também essa era a função e a missão do povo de Israel. Ser bênção para todas as nações. No versículo 9 até o versículo 34, até o final, você percebe aí a orientação, o direcionamento de Deus para que das 48 cidades, 6 fossem separadas e chamadas cidades refúgio. Qual o propósito da cidade refúgio? Qual o propósito dessa cidade chamada refúgio? Se alguém se envolvesse em algum caso de assassinato, de homicídio, deveria então ser julgado. Em resumo, era assim. E até que esse julgamento fosse efetivado, esse homicida, ou esse potencial homicida, até que fosse provado a sua culpa ou a sua inocência, ele deveria ficar refugiado nessas cidades. Ou ele deveria correr para lá. Deveria ali se esconder. Na cidade refúgio, aquele homicida, potencial homicida, deveria se apresentar ao sacerdote e contar para ele o que aconteceu. O sacerdote teria a função de juiz. Levantaria uma investigação, levantaria as pessoas envolvidas, chamaria testemunhas, e então ele julgaria. E aí ele deveria observar basicamente duas coisas. Aquele assassinato foi intencional ou não? A própria investigação do caso deveria levar aquele sacerdote a uma conclusão. Logicamente, ele teria testemunhas, teria assim um longo processo até ele chegar à conclusão final. Eu estou resumindo aqui. Se o homem fosse culpado, ele seria apedrejado até a morte. Aqui você está vendo um radicalismo. Em certos aspectos, para nós, radical. Se ele fosse culpado, ele morreria. O sangue que fosse derramado seria compensado com o sangue daquele que foi o homicida, no caso, desde que fosse intencional. Se não fosse, ele deveria ficar ali na cidade refúgio por um tempo, sendo protegido, sendo guardado. Posteriormente, ele poderia voltar para a sua casa, para a sua possessão. Interessante aqui você observar os diferentes casos que o texto aqui coloca, mas
todos eles aqui têm o propósito de verificar se aquele homicida ele era culpado ou inocente, se foi intencional ou não. Se aquele homicida ali refugiado naquela cidade saísse dos limites na cidade, nesse caso ele fugisse, porque a lei era que ele deveria ficar ali. Se ele fugisse e alguém o encontrasse, e no caso aqui está chamando de vingador de sangue, ou a pessoa que foi alguém da família, quisesse matá-lo, poderia matá-lo e não seria culpado de sangue. Interessante essas leis, né? Para a gente pensar, né, gente? Para a gente refletir. Lembrando que nós estamos numa sociedade aqui bem primitiva, né? Uma sociedade que não tinha o hábito de seguir leis civis, uma sociedade que estava aprendendo ainda a conviver assim, numa relação tão grande, numa relação tão complexa. Mas essa era a diretriz de Deus aí. O que nós podemos tirar de lições aqui para nós desse trecho, que parece ser uma coisa muito cultural? A princípio parece ser uma coisa tão cultural. Não, pastor, isso tem muito a ver com aqueles dias. Hoje não tem muita aplicação. Não, irmãos, tem muita aplicação. Primeiro, o que nós aprendemos aqui? A preocupação de Deus com os levitas mostra Deus cuidando dos seus filhos, Deus honrando o trabalho desses seus filhos que foram escolhidos desde o começo para essa missão. Então, dentre os preparativos para a conquista, quando todos estavam recebendo a sua herança, Deus disse assim: olha, cuidado especial com os levitas. Interessante a estratégia de Deus, de não dar uma tribo ou uma área específica para os levitas, mas que eles estivessem esparramados estrategicamente por todo Israel. Então, Deus cuidando dos seus filhos, Deus cuidando da espiritualidade do povo, Deus protegendo os necessitados, porque também em seguida você percebe a preocupação de Deus com aqueles que cometeram o assassinato que não fosse intencional. Então, foi um acidente. Como é que essa pessoa seria guardada? Como é que faria? Imagine só. Vamos imaginar aqui um caso. É difícil a gente pensar naqueles dias. Mas uma pessoa carregando lá um objeto, ou carregando alguma coisa lá, deixasse cair lá sobre alguém, e aquela pessoa viesse a morrer, os familiares revoltados poderiam se voltar contra ele numa atitude assim, impulsiva de vingança, né? Talvez sem querer saber se aquilo foi intencional ou não. Então, aquele que cometeu o assassinato, que não fosse intencional, deveria correr e se apresentar lá ao sacerdote na cidade de refúgio. Ele deveria fugir para lá. Então, a preocupação de Deus em zelar por esses também que naquele momento estavam numa situação muito vulnerável. Sim, pois não, Lívia. Eu não entendi bem o que a palavra trouxe, no sentido dele ficar na cidade até a morte do sacerdote, né? Daquele que cuidava. Uhum. Eu não entendi assim, por que... A ideia era de que ele ficasse refugiado ali, guardado de toda a possibilidade de vingança, né? Porque a hora que aquele sacerdote morresse, ele ficaria... Ele poderia voltar para a sua possessão. Caso ele fosse inocente, não fosse intencional. Então, a cidade de refúgio seria um abrigo para ele de qualquer possibilidade de vingança. Entendeu? Esse era o sentido da coisa. Não deixa de ser um tipo de punição, né? Porque talvez um novo sacerdote não conheceria a história dele, não protegeria. Eu entendi o que você falou, pode ser, né? Aí a Bíblia não dá detalhes sobre isso, né?
Ou talvez seria uma forma de Deus estabelecer uma pena, né? Será tanto tempo a sua penalidade. O tempo será o quanto durar o sacerdote. E eu concordo com você. Parece que a ideia era essa, porque o sacerdote que julgou o caso, o acompanhou o tempo todo, né? Morreu o sacerdote, veio o outro sacerdote, ele estaria livre da pena. Ele deveria torcer para o sacerdote morrer logo, né, gente? Para ele ir embora logo para casa. Que situação difícil, né? Se o sacerdote estivesse vivo, não, aí ele estaria livre. Aí quem seria condenado seriam os vingadores. Os vingadores se tornariam os homicidas. Porque o vingador só poderia exercer juízo se aquele que estivesse refugiado fugisse, saísse dos limites. Aí, agora, pelo espírito do texto, não significa que Deus está dizendo, dando essa liberdade para o vingador, não. Não significa que Deus está dando essa liberdade para o vingador. O vingador, Deus não está aprovando o vingador, torcendo para que ele fugisse, para que ele fosse lá matar. Deus também não está dizendo isso, não. Mas se isso acontecesse, dele se tornar fugitivo e encontrasse com alguém da família que quisesse vingar, aquele vingador seria inocentado. O que traria constrangimento de qualquer jeito, porque uma vez que ele foi declarado inocente, né, não deixou de causar constrangimento. Pois não, Cássio? Tem alguns, desculpa, só antes, tem alguns pormenores aqui que é difícil da gente imaginar, né? Mas vamos lá. Pegando uma carona aqui no que a irmã comentou, sim, sobre o porquê, né, dele ficar refugiado, se ele fosse considerado inocente. Certo. Eu penso que é reflexo de um Deus de justiça, porque a gente lembra de uma matéria no Código Penal que seria a dosimetria da pena, ou seja, embora ele não teve a intenção de matar, mas matou. Mas matou. Alguém morreu por uma negligência, uma imprudência da pessoa. Então, ou seja, ele ficar recluso na cidade de refúgio era, entre aspas, uma penalidade proporcional ao ato cometido. Razoável. Então, assim, a princípio, na minha interpretação... Porque o Código faz diferença entre homicídio culposo e doloso. A intenção. Doloso é que teve intenção. Você teve a intenção, culposo, o propósito, assumiu o risco de realmente... E todos os dois são crimes. Todos os dois são crimes. Então, quando a gente fala que inocentou, entre aspas, né? Sim. Ele ganhou uma pena proporcional ao crime que ele cometeu. Ou seja, que ele não é absolvido, mas tem uma pena menor, vamos dizer assim. Tem uma pena menor. Beleza. Maravilha. Bênção demais. A terceira lição que nós aprendemos aqui, ou segunda, melhor dizendo, a primeira é o cuidado de Deus com os seus filhos, com a espiritualidade da nação, provendo aí o sustento e provendo o local de moradia para os levitas. O segundo lugar, você percebe a preocupação de Deus com a pureza da nação. O texto aí no capítulo 35, diz aí que o sangue derramado profanaria a terra, o versículo 33. E nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que foi derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Então, quando havia o homicídio com intenção, Deus considera que esse ato tornaria a terra impura. Era uma espécie de contaminação da sociedade, né? Talvez a gente pudesse pensar aqui que aquele espírito de violência, de ódio, precisaria ser de alguma forma reprimido, né? Então essa era uma forma de Deus tratar esse mal da sociedade, né? Dizendo, olha, isso é um mal para
própria terra, quando se derrama o sangue dessa maneira, nós estamos contaminando a terra. Então veja como que Deus tratou dessa maneira aí a situação, mostrando mais uma vez, como eu já disse aqui no começo, a preocupação com a santidade, com a pureza da nação. O pecado de homicídio deveria ser severamente punido. Ponto 3. As cidades refúgio designadas para o povo de Deus eram símbolo do refúgio provido em Cristo. Cristo é o refúgio que Deus nos oferece. É acessível, é gratuito, é perfeito e é perpétuo. Veja como que essas características todas poderiam ou encontrariam em Cristo a sua totalidade. Os pecadores de hoje, nós podemos buscar refúgio pela fé em Jesus. Podemos encontrar em Jesus o refúgio do julgamento de Deus. Nós nos escondemos debaixo das suas asas. Pelo fato de Jesus ser o eterno sumo sacerdote, a salvação é garantida para sempre, pois Jesus está no céu. A salvação do refugiado era enquanto o sacerdote vivesse. No nosso caso, não, ela é eterna, porque Jesus vive eternamente. Ele vive para sempre para interceder por nós. Que bênção! Cristo levou sobre si os castigos dos pecadores. Assim não pode haver condenação alguma. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão refugiados em Cristo. Então nós, como pecadores, estamos, na verdade, preservados da condenação, porque nós estamos escondidos em Cristo. Se tirar Cristo ou sem Cristo, nós estamos completamente perdidos e condenados eternamente. Nenhuma força pode tirar de suas mãos as vidas que a Ele recorrem em busca de perdão. Assim, ninguém podia entrar na cidade de refúgio e fazer vingança. Assim também ninguém pode nos tirar das mãos de Deus, nas mãos de Deus, porque nele nós estamos refugiados e guardados para sempre. Como diz um pastor amigo meu, ô glória! É bênção. Irmãos, eu já disse para vocês aqui que eu fico... Não tem um estudo que não dá vontade de chorar, de emoção. Tal é a sabedoria, perfeição de Deus. Eu fico pensando, irmãos, Deus criar essas cidades refúgios e o impacto que isso causou na sociedade. Que ideia brilhante! Que ideia, que sabedoria! E aquilo ficaria guardado durante gerações, o povo viveria dessa forma. E mais tarde viria Jesus e faria o povo lembrar, olha, Jesus é como a cidade refúgio que o nosso povo tantas vezes foi socorrido. Ele é o nosso refúgio. É nele que nós encontramos abrigo para não sermos condenados. Bênção demais, né? Como a Escritura aponta sempre para Jesus. Ele é o centro da Bíblia. Nos textos mais... Eu não sei quantos irmãos já leram esse texto e viram Jesus aqui. Jesus está do começo ao fim nesse texto. Não aparece o nome dele hora nenhuma, mas ele está aqui. O texto está apontando para a vinda de Jesus. Deus nos abençoe e que continuemos guardados pelo poder de Jesus da condenação eterna. Amém? Vamos ficar de pé para encerrar, queridos? Quarta-feira, os irmãos já venham preparados
Não sei se nós vamos fazer exatamente na próxima quarta-feira, que nós temos mais um capítulo, mas se der tempo nós vamos fazer o capítulo e vamos fazer a nossa prova. Tem prova aqui, viu, gente? É brincadeira, viu? Mas tem. É brincadeira, prova, mas tem. É uma recapitulação para a gente ficar bem reforçado. Irmãos, foi bênção o estudo de números? Parece que eu nunca estudei a Bíblia, viu, gente? Estudando esses livros aqui. É incrível o tanto que a gente aprende e tem aprendido, né? Eu sou o que mais ganho de vocês nisso aí.